Está na hora do Esta Semana na Economia. Hoje vamos falar de barcos encalhados, da febre do NFT. Falamos também de uma notícia que diz que no subarrendamento é que está o ganho. Trazemos um estudo sobre benefícios versus aumentos salariais. Temos mais um momento Elon Musk e no final metemos água para falar do aumento do preço da mesma. É já a seguir. Cá estamos nós outra vez para mais um episódio do Esta Semana na Economia. Sejam todos muito bem-vindos. É um gosto tê-los connosco e também um gosto, uma vez mais e sempre, ter o Paulo Lima comigo do blog O Papo da Galinha. Olá, Paulo, que tal? Olá, tudo bem? Passou a correr. Passou ou não passou? Esta semana foi sempre a andar, foi sempre de gás. Sempre a andar. E diz-me uma coisa, tu saíste de casa esta semana? Estás a desconfinar levemente, devagarinho? Continuo com a mesma rotina, saindo o mínimo possível, portanto tentando fazer a vida que tinha feito até agora. E passaste à beira-mar, tu não moras muito longe do mar? Passo à beira-mar, sim. E viste algum engarrafamento de navios? Olha, olhei, confesso que não vi nada, mas aqui muitas vezes está assim um bocadinho nublado, embora tenha estado o céu limpo, mas não vi nada. Exatamente. Porque tens aí alguma coisa para nós, não é? Tenho algo para que vos trouxe, que certamente já ouviram falar alguma coisa, no Canal Suez, que faz a ligação do mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho. Há um engarrafamento grande de navios cargueiros, mais propriamente 156 navios estão à espera de poder passar, porque um navio japonês, o navio Evergreen, uma coisa pequenina de 400 metros, é quase tão comprido como o Empire State Building é de alto, não é? Encalhou e ficou encalhado, atravessado. Logo, neste momento, o canal está fechado, ninguém pode passar nem para um lado nem para o outro. Portanto, eu pergunto-te se tu não traz aí um barquinho daqueles de encher. E aproveitamos e desconfinamos e vamos até lá ajudar. O que é que achas? E se calhar ainda fazemos uns trocos, reavivamos a velha instituição dos barqueiros, não é? Do contrabando que tivemos em Portugal. Em vez de contrabandearmos café, vamos se calhar passar uns barris de petróleo, umas peças de automóveis. O que é que tu achas? Eu acho muito bem. Lembro-me, não sei se estás a referir a um naufrágio que houve aqui à costa, aqui nortenha, aqui há uns anos atrás, em que houve um navio que deixou cair uns carros, não foi? Não sei sim, se perfeitamente. E a gente na praia a tentar arranjar algumas peças e carros e coisas. Não sei se estás com a cana de pesca. Mas bom, o que se passou foi exatamente isso. O navio está lá encalhado na transversal, ou seja, não deixa passar nenhum navio nem para um lado nem para o outro, mas isto tem algumas consequências a nível económico que podem ser um pouco alarmantes, porque... Sim, nós estávamos, desculpa interromper, Ricardo, nós estávamos aqui a brincar com isto porque na verdade somos uns irresponsáveis. Exato. Porque de facto parece um episódio caricato, mas as implicações podem ser muito sérias, brutais e muito assinaláveis. Mas eu sei que queres falar sobre isso, então. Exatamente, porque o canal de Suez é responsável por 10 a 12% das trocas comerciais mundiais e 30% das trocas comerciais por via marítima. Portanto, são números que não se podem descurar de maneira nenhuma. São números muito, muito importantes. Representa também cerca de 10 milhões de dólares nas suas trocas comerciais. 10% dos navios que estão à espera, dos 156 que estão à espera de passar, 10% destes transportam petróleo, gás e químico. E, Paulo, qual foi, não sei se te consegues recordar do valor máximo de portagem que já pagaste na tua vida? Assim, tens alguma ideia?
assim combinado, uma viagem combinada, talvez uns 60, 70, 80 euros, Muito bem. por aí. Para passar no canal do Suez, um navio cargueiro paga um bocadinho mais. Também, pronto, não é muito mais, mas é mais. São só $500,000. Pronto, leva o identificador da Via Verde à Exatamente. frente, não é? E passa mais rápido. Passa. Agora não passa, não é? Agora não passa. E mesmo assim, compensa mais do que dar a volta à África, não é? Porque isso leva mais 10 dias e são 7.000 quilómetros em combustível a mais. Portanto, o canal de Suez representa aqui, tem uma forte, um forte poder no panorama de transporte marítimo, não é? No sentido, depois isto tem os dois sentidos, não é? Do mar Mediterrâneo para o mar Vermelho, passam milhões de barris, de petróleo todos os anos, mais concretamente 7% da produção mundial. E no sentido inverso, passa também uma percentagem significativa de mercadoria, mas menor, cerca de 5% de produtos refinados. Mas depois há toda uma economia também local, né, dali do Golfo, que está a ser afetada. Para o Egito, por exemplo, que é o mais afetado, tem uma perda de receita enorme. Em 2020, as passagens representaram uma receita de 5,6 mil milhões de euros. Portanto, depreende-se que se calhar isto vai demorar cerca de 2 semanas a retirar o navio de lá, pode demorar até mais. A correr bem. A correr bem, exatamente. Sim. Portanto, isto vai ser uma perda grande em receitas para o Egito. E não só, para o Líbano tem uma dependência da passagem neste canal para conseguir combustível para gerar eletricidade no seu país, onde até já começa a haver falhas de eletricidade. Portanto, há aqui toda uma economia local que está muito dependente, para além de toda a economia mundial que será afetada. Cerca de 19 mil navios passaram o ano passado pelo canal, o que dá uma média de cerca de 51 passagens de navios por dia. Se eles forem todos como este, o Evergreen, de 400 metros, faça-se-lhe as contas, não é? E vemos que realmente muita carga, muita mercadoria, muito comércio passa por ali e que pode ser fulcral e preponderante para o que aí virá se não conseguirem retirar o navio, desencalhar o navio a tempo. Sim, já há notícias de navios que estão, obviamente, a ponderar a rota alternativa, demorando mais, com mais gastos, mas para conseguirem descarregar e voltar a carregar, enfim, fazerem o seu ciclo de cargas e descargas. Obviamente que esta situação a arrastar-se, o que é que pode trazer? Pode trazer um custo acrescido nos bens transacionados, porque o trajeto sendo maior, a despesa é maior, e também um atraso nas entregas. Já a notícia que nós trazemos, ou que nós estamos aqui a comentar do JN, dá conta disso mesmo, que já atrasos previstos nas encomendas, nomeadamente atrasos de empresas europeias que estão à espera de peças e que, enfim, perspectivam já que não as vão ter a tempo, e portanto depois há toda uma cadeia de produção e de distribuição que fica afetada. Portanto, nós para já, como disse, e retomando um bocadinho no início, comentámos isto de uma forma ligeira, mas isto a arrastar-se durante muito tempo pode trazer implicações que não são nada positivas para as empresas e, no fim de contas, para os consumidores. E trará certamente, aliás, as empresas, as nossas encomendas vindas do outro lado do mundo, certamente já não chegarão tão atempadamente quanto nós, se calhar, estávamos à espera. Outro subsistema económico que será afetado será também a pirataria ali no Golfo do Suez,
que se não há tráfego, então os piratas não conseguirão também subsistir. Digo isto também para... Nem tudo são más notícias, não é? Nem tudo são más notícias, exatamente. Digo isto também para ligar já com o nosso próximo tema que trazemos e voltamos a falar dos NFTs. Para quem não sabe o que são, significa Non-Fungible Tokens. E quem quiser saber um bocadinho mais poderá ir 2 episódios atrás deste que nós explicamos lá o que eram. O que é que acontece? Há aqui uma nova mania, né? Uma nova moda que está sujeita a muito scam, não é? Que já começa a aparecer. Na altura, quando nós falamos dos NFTs, eu também referi que poderia, que estes tinham uma volatilidade e um problema de segurança, que era alguém se apoderar da arte de outra pessoa e atribuir-lhe um token de NFT e vendê-la na Como se fosse sua, internet não é? como se fosse sua. E Certo. nem de propósito, isto já está a acontecer. Aquilo que eu pergunto, Paulo, achas que nós deveríamos, já na altura acho que te perguntei se poderíamos atribuir um NFT aqui ao nosso programa, pelo menos ao primeiro episódio, poderá ser histórico para o futuro, não sabemos, já para proteger a nossa criação, o nosso conteúdo. O que é que tu achas? Eu confesso que eu sou um bocadinho cético, tenho que fazer valer as minhas barbas brancas já. Sou um bocadinho cético, ligando a outra notícia que também tivemos na semana passada, creio, e que tu, aliás, anunciaste, e lembro desse episódio, anunciaste a venda do primeiro tweet pelo Jack Dorsey, que foi vendido por um valor 2 milhões astronómico, e qualquer 2.700 e qualquer coisa. Isto remete-me para duas coisas. Primeiro, não me parece que para já seja avisado nós fazemos um NFT do nosso, do nosso primeiro Vamos episódio. arrepender. Acho, para já temos tempo. Corremos o risco de alguém se apoderar Exatamente. dessa Eu acho que essa pessoa também poderá correr um risco, se o fizer. também poderá acontecer. Não, falando um bocadinho mais a sério, não sei até que ponto isto não será de facto para já uma moda dedicada a um nicho muito específico de pessoas muito ligadas ao mundo tech, aos geeks. Não sei até que ponto é que isto, enfim, tem alguma sustentabilidade para continuar a ser relevante. Certo. Ok? Não só aos geeks, claramente que parte um bocadinho tudo daí, mas também ao mundo da arte e dos artistas, porque o que aconteceu foi o artista Derek Loffman acordou neste último fim de semana com uma data de e-mails dos seus seguidores e amigos a perguntar se ele estava a vender a sua arte com um token de NFT. E ele foi verificar e realmente percebeu que alguém o estava a fazer, a vender a sua arte, e ele não deu essa autorização. E estava já a ganhar, a tentar vender a sua arte através do token NFT. E ele tweetou então a dizer que não era ele tinha 100% de certeza que não era ele que estava a fazê-lo, e algo revoltado também com esta forma porque ao fim de contas significa um roubo, não é? Sim, eu não queria falar, mas eu tenho que fazer este apontamento, esta incursão por uma notícia que não está no nosso alinhamento, mas que tem um bocadinho a ver com o que estamos a falar. Ontem tivemos, também foi trend no Twitter, uma artista, Tory Burch, que pegou nas camisolas da Póvoa de Varzim, nas camisolas poveiras, e estava a vendê-las no seu site como uma criação, como sendo uma criação dela, inspirada, diz ela, no México, creio. E depois pediu desculpas e disse que de facto tinha havido um engano e que a inspiração era
era de facto poveira e não era mexicana. Mas aquilo não é uma inspiração, aquilo é uma cópia declarada. Tal e qual. Não há ali inspiração nenhuma. Um, Mas o aqui é único. diferente, não há uma cópia, não é? Não, aqui é a apropriação mesmo. Uh, o que eu vejo a única coisa que eu vejo não é única, mas que me salta mais à vista, de mais relevante, é podermos, isto como é tudo mais rápido, esta contrafação digital, ela também tem mais possibilidade de ser detectada com maior velocidade. E, portanto, tem fazendo um bocadinho o paralelismo com a contrafação tradicional de produtos, Sim. sei lá, de produtos vestuários, por exemplo, ou relógios, ou quer que seja, se calhar demora um bocadinho até se conseguirmos encontrar a origem e conseguirmos desmontar toda uma cadeia de contrafação. Aqui será mais fácil porque a notícia espalha-se mais Sim, e depressa. os ganhos foram sempre anunciados como astronómicos, não é? E o que aliciou muita gente, se calhar, a tentar fazê-lo, mas alguns não conseguiram passar, não estão a conseguir passar despercebidos. Sim, aproveitando de facto esta moda. Para mim vai ser muito interessante, porque assumo já aqui o meu Descrédito. ceticismo, Sim. o meu ceticismo relativamente a esta moda que pode tender a normalizar, e eu acho que podemos fazer até o paralelismo com uma notícia que temos mais à frente do nosso amigo Júlio Isidro. Podemos ter um bocadinho mais à frente, para quem não perceber a referência do Júlio Isidro, tem que ir Espera ver mais o um. episódio anterior que o identificará com certeza. Exatamente. Mas acho que podemos fazer um bocadinho o paralelismo sobre, enfim, estas coisas, estas novidades que quando nos paramos com elas, podemos ter muitas reações e a minha para já é de alguma precaução nesta nova moda dos NFTs. Pois, olha, estamos em polos opostos aí. Eu acho que faz todo o sentido. Claro que ainda tem muitos problemas de segurança, como se vê, mas acho que será uma maneira futura de investimento e de proteção de algumas criações, principalmente no espaço digital. Acho que tem pernas para andar e estarei sempre atento a esta nova febre que existe em relação aos NFTs. Boa. Saltamos? Saltamos. Saltamos. Boa. Então, saltamos para quê? Saltamos aqui para uma notícia que tem aqui um título um bocadinho enganador. Bastante. Um bocadinho enganador. A notícia é trazida pelo Expresso, e o título é o seguinte: Habitação no subarrendamento é que está o ganho. É uma E deixa-me já notícia. dizer-te, desculpa interromper-te, Diz-me, que eu diz-me, fiquei diz-me. logo com os olhos em bico. Eu disse, quero já saber como é que está o ganho no subarrendamento. Quero já aprender, absorver este conhecimento que me vai ser transmitido neste artigo. Mas depois foi afinal, Não ficaste muito convencido? não. Não. E porquê? Hum, Ora bem, a notícia depois desenvolve, e dá-nos conta de uma modalidade que é o subarrendamento. Começa-nos por falar enfim, de uma prática que está a ser levada a cabo por câmaras municipais, nomeadamente a Câmara Municipal de Matosinhos, hum, onde as casas que estão no mercado para arrendamento estão a ser colocadas, estão a ser arrendadas pela própria Câmara Autarquia. Municipal ao preço de mercado e depois são subarrendadas com uma renda inferior, à população que tem rendimentos insuficientes para pagar essas rendas. Esta é a primeira parte da notícia e eu gostava de pegar nela pelas várias vertentes, porque a notícia, embora o título seja um bocadinho enganador, ela depois tem algumas cambiantes e esta é a primeira. Portanto, isto está a ser feito Pelas autarquias. pelas autarquias no sentido de suprir uma necessidade social que é o arrendamento. O que é que tu queres dizer sobre isto?
que é que eu quero dizer? Quero dizer que, à medida que ia lendo, lá está, eu criei uma expectativa pelo título, à medida que ia lendo, não era nada daquilo que eu esperava. Agora, obviamente que há aqui um intuito social que não deixa de ser de louvar se, se não custar mais a todos os outros contribuintes, neste caso, não é? Porque estamos a falar aqui de uma empresa municipal, neste caso a Matosinhos Habit, que gera o programa, não é? E eles têm a intenção de colocar no mercado 500 habitações até 2023. Isto também se passará em Lisboa e no Porto. No Porto, a autarquia quer colocar cerca de 1000 imóveis no próximo ano e em Lisboa também outros 1000 habitações até 2025. No entanto, parece-me bem porque realmente as rendas, o mercado de arrendamento não está fácil para viver nas grandes cidades e isto serve de um incentivo, principalmente para os jovens começarem a sua vida fora da casa dos pais. Mas a que custo, não é? A que custo? E quem é que paga o remanescente? E será que também serve o intuito de exercer uma função de baixar as rendas no mercado global, nas grandes cidades? O que é que tu achas? Não, Não, não permite porque não permite que o mercado se regule, não é? claro. Qual é o incentivo para o arrendatário em adequar a sua renda, partindo do princípio que ela é exagerada ou não é adequada face àquilo que o mercado deveria praticar? Qual é o incentivo para ele baixar a renda? Nenhum, porque ele parece que quase que tem ali um cliente certo. Não é bem assim, mas Sim, às vezes é bom nós exagerarmos para entendermos um bocadinho as motivações e enfim, como as coisas se vão comportar. Tu falaste aí numa coisa num termo que eu achei peculiar, que é o incentivo para os jovens saírem de casa dos pais. A segunda metade da notícia dá-nos conta exatamente do contrário e ligado ao subarrendamento. Isto é, uma outra vertente do subarrendamento que é legal, desde que esteja contratualmente prevista uhum, no contrato original de arrendamento, ou seja, onde haja a permissão expressa do arrendatário, que é alguém arrendar um imóvel e depois subarrendá-lo a um terceiro contratante. exatamente, que normalmente até os contratos de arrendamento não prevêem isso ou proíbem, mas neste caso terá que ser obrigatório para as autarquias. Eu não queria, eu já queria, não sei se queria abandonar o assunto Das das autarquias. autarquias, porque Força. isto é outra vertente sobre arrendamento. O das autarquias, no fundo, é a autarquia eh, perde dinheiro, digamos assim, ou seja, perde dinheiro no sentido que contrata um preço, contrata, imagina, a 500, Uhum. e depois vai colocar esse mercado, esse imóvel A a 400, 300, sim. 400 ou 300, ok? No fundo uma ajuda social para que lá está, quem tem menos poder de compra possa arrendar. Aqui estamos a falar do contrário. Estamos a falar de alguém que arrenda por 500, um apartamento, por exemplo, e depois fraciona ou divide esse apartamento nos quartos e na sala, e aluga cada um deles a 200. E depois, em vez de paga os 500 ao senhorio, mas recebe 200 mais 200 mais 200, portanto 600 pelos vários subarrendamentos que vai fazer. Sim. Ok? Isto é comum, é relativamente comum, sei lá, por exemplo, para estudantes. Pois Ok? era isso que eu ia dizer. Isso funciona bem perto ou numa localização que tenha transportes para os polos universitários, não é? Ou que haja uma faculdade perto. Sim, falando um bocadinho da experiência que eu tive, que é, de facto, isto era e continua a ser comum do ponto de vista da vida estudantil,
mas começa a ser cada vez mais comum, e eu aqui tenho que dar a minha opinião, infelizmente, para famílias já constituídas. Ou seja, as famílias, no fundo, porque não têm alternativa, deixam de morar com os pais para irem morar com estranhos, para Uhum. irem partilhar uma casa com outras famílias, porque, porque o dinheiro não estica. E, portanto, o subarrendamento pode, de facto, criar valor. Não estamos a falar aqui só no valor económico. Tivemos a vertente social na primeira metade da notícia, mas muda um bocadinho o panorama do arrendamento e da habitação neste país. É algo, é uma notícia que não me deixa assim de coração cheio, de Não, facto. não. Há aqui algumas coisas a retirar e ilações mais para a frente. Vamos ver. Sim, sim. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo no nosso programa. Paulo, uma vez mais agradeço-te de estares a embarcar neste projeto comigo esta semana na economia. É um prazer. Eu é que agradeço. E E vamos agradecer a mais alguém também. vamos agradecer à Dignos Domos, porque este programa é-nos trazido hoje pela Dignos Domos, que é uma empresa de mediação imobiliária. É uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer que têm vários serviços ao seu dispor quando contratam a Dignos Domos. Fazem-lhe um estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo. Fazem também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel. Isto significa que recolhem o certificado energético, a licença de utilização, os registros parciais e mais alguns outros processos burocráticos. Fazem também depois a promoção do seu imóvel, desde a fotoreportagem profissional, vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do seu imóvel nos portais imobiliários nacionais e também internacionais e também nas redes sociais e junto de todas as imobiliárias do país. Fazem também a qualificação dos clientes compradores e apoio financeiro aos mesmos. As visitas serão sempre acompanhadas pelo responsável do imóvel e também posteriormente irá receber um relatório com o feedback de todos os visitantes que fizeram a visita ao seu imóvel. Tratará também depois do CPCV, Contrato, Promessa, Compra e Venda, e também a marcação da escritura. Toda a burocracia a Dignos Domos trata por si e para si. Tudo isto a Dignos Domos faz sem lhe cobrar absolutamente nada até o negócio concluir. Quando arranjar um comprador ou quando tiver o imóvel certo para si, então a Dignos Domos irá cobrar o seu serviço. Se chegar ao ponto em que não há um desfecho de negócio, apesar de a Dignos Domos ter feito todo este trabalho, não lhe será cobrado absolutamente nada. E hoje, senhoras e senhores, cara audiência, a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Visitem em dignosdomos.pt/estudo de mercado tudo junto e letras minúsculas, e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente. dignosdomos.pt/estudo de mercado. Muito obrigado à Dignos Domos pelo apoio ao Esta Semana na Economia. Muito bem. O que é que temos a seguir? Olha, temos uma notícia que é muito, muito gira. É quase, dá-nos quase conta que o dinheiro não é tudo na vida. Sabias? Exatamente. Eu quando pusemos esta notícia no alinhamento, foi exatamente isso que eu pensei. Se quisessem um título um bocadinho mais romanceado, acho que era por aí. Então se me permites, eu vou apresentar, vou dar o pontapé de saída. Portanto, é uma notícia do Jornal Económico, assinada pelo João 13 Casimiro, que diz o seguinte: quase 70% dos portugueses preferem um pack de benefícios personalizados a uma subida salarial. Uhum.
Uh, então, isto espremido diz o quê? É um estudo que foi feito pela uma empresa, estudo de mercado, pela COBE, que diz então que cerca de 69% dos portugueses preferem receber um pacote de benefícios que cubra as suas necessidades adequadamente e de forma personalizada e flexível a um aumento salarial propriamente dito. E para darem um exemplo, depois eles descrevem aqui quais são os benefícios mais valorizados. A saúde é o benefício mais valorizado Sim. num top que eles elencaram. Mas então diz o seguinte: a autora do estudo, a Kobe, dá como exemplo um pacote de benefícios no valor de 1.607 euros. E neste pacote de benefícios está um cheque de ginásio, um seguro de saúde, consultas de psicologia online e até uma assinatura do Netflix. Muito importante. Isto incluído num salário de 50 mil euros por ano. E sem saber o valor económico deste pacote de benefícios que lhes era apresentado, este pacote com o cheque de ginásio, com o seguro de saúde, etc., que tinha o valor que as pessoas desconheciam de 1.607 euros, o 69% dos entrevistados optaram por esta opção em vez de um aumento de salário para os 52 mil euros por ano, em vez dos 50 mil. Isto é muito interessante, não é? É muito interessante. Isto reflete exatamente aquilo que tu começaste por dizer, que dinheiro não é tudo, não é? Embora isto se reflita também em algum valor económico, mas e eu falo por experiência própria, porque por outras vidas já estive envolvido em processos de negociação de aumentos salariais ou não, e uma das coisas que nós batalhávamos era exatamente que o dinheiro não era tudo. Nós queríamos era mais a segurança no trabalho, queríamos mais benefícios, um seguro de saúde que até era inexistente. Portanto, para mim não é novidade que o aumento, que estas 69% de pessoas tenham optado por isto em vez do aumento salarial. Não Um pack de regalias. Não, Exatamente. isto repara, eu acho que isto há vários prismas que nós podemos atacar aqui. Primeiro, uh, as pessoas não tendo, se calhar, na altura, um valor exato para comparar, ou seja, não podendo comparar que com o aumento salarial que lhes podia ser proposto como alternativa, poderiam comprar todos aqueles serviços. Uhum. Isto não era, se calhar não é possível fazer no imediato, mas é facilmente possível de equacionar, de meter numa grelha e sabermos, ora bem, o ginásio vale tanto, o Netflix vale tanto, quer dizer, pôr ali as rúbricas e ver quanto é que é o somatório daquilo e a mente de olhar apenas para os números levar-nos-ia a, se calhar, escolher o aumento salarial, porque permitia-nos comprar aquilo tudo, aqueles serviços todos, E ainda ficar com mais. e ainda ficar com alguma folga no bolso. Certo. Não quer dizer que seja exatamente assim, porque também a notícia não explica isso, mas pode haver, obviamente, um benefício em uma empresa contratar enfim, um pacote grande de serviço e, como tal, poder comprá-los com desconto face ao que seria proposto a um consumidor individual. Ou seja, Exatamente. pode ir ao ginásio e dizer, meus senhores, eu tenho aqui 20 anuidades para comprar, qual é o preço que vocês me façam? Portanto, depois isso refletir-se-ia neste valor já com desconto. Mas dando isso de barato, eu acho que é sobretudo, como tu estavas a dizer na tua experiência pessoal, é sobretudo olharmos para o empregador e vermos que ele tem uma relação de maior proximidade, de maior preocupação com o nosso Sim, sim. bem-estar, repara, ainda que isso seja um interesse puramente egoístico, que seja simplesmente para olhar para o trabalhador e dizer assim, ora bem, eu preciso deste trabalhador e quero que ele esteja a produzir bem e, portanto, tenho que lhe dar as condições para que a mente dele esteja desimpedida, esteja focada e que o desempenho dele seja o melhor possível. E não só no desempenho,
para garantir que não haja tanta rotatividade, porque cada vez mais as pessoas, especialmente as gerações mais novas, não gostam de trabalhar no mesmo sítio toda a vida, saltam de emprego, de empresa mais regularmente que possivelmente a nossa geração ou as gerações mais velhas, e então proporcionar um bom ambiente no trabalho poderá fazer com que haja menos rotatividade, se for esse o interesse da empresa, porque há empresas que lhes interessa a Que- rotatividade. Exatamente. Exato, Sim, sim. mas Mas certamente não são essas que oferecerão não, estes pacotes. não, eu posso dizer mesmo que não são essas. Mas é curioso teres dito isso, porque o estudo revela também que cada vez mais estes pacotes têm que ser feitos um bocadinho à medida de cada trabalhador, ou seja, tenham uma ampla gama de opções em que eu, se calhar, opto por umas coisas e tu irás optar por outras, em vez Naturalmente. do pacote chave na mão para toda a gente, que não se adequa a toda a gente. E o estudo Em vez do reflete isso. cabaz de Natal. Exatamente. E então, aliás, Nada contra o cabaz de Natal. exatamente. O estudo refere que será provavelmente o futuro de negociações deste tipo e de benefícios deste tipo será pacotes mais personalizados do que propriamente uma coisa chapa 5 espetada lá para toda a gente e que muitas vezes os trabalhadores nem sabem que têm, às vezes. Sim, é como disse, conta muito para a motivação. Nós somos humanos e todos nós temos o nosso ego. Conta muito para a motivação nós sentirmos apreciados e valorizados. E isto é mais uma ferramenta que as empresas têm para darem esse passo e mostrarem que têm apreço, de facto, pelos colaboradores, com essa vertente ainda extra, que é poderem personalizar estes benefícios consoante os interesses de cada um. Seria bom que assim acontecesse, acho que era mais um passo na evolução do trabalho e acho que seria benéfico, embora também tenho para mim que acho que muitas, ou algumas, empresas já caíram um pouco no exagero da copa e da frutinha e do café, que é muito porreiro ver e ter, mas já se começa a ouvir que depois, por trás das cortinas disso tudo, há problemas sérios e nem tudo compensa ter esses benefícios. Mas sim, acho que é um aspecto positivo Sem e um dúvida. avanço no mundo do trabalho. E, É força, força. É um sintoma. É um É sintoma, um sintoma, não é? Por simplesmente. falar em É um sintoma sintoma, de que. desculpa, Paulo. Não, força. Não, está encerrado o assunto. Sim. Está encerradíssimo. Eu ia falar de um sintoma, pá, já começa a ser um pouco um vírus para nós termos aqui um momento que vem agora, né? Que é o momento Júlio Isidro, não. É o momento do Elon Musk, não é? Que é o nosso próximo tema, onde às 3 da manhã Elon Musk anunciou via Twitter que a Tesla irá aceitar compras em Bitcoin. Eu não sei se costumas estar colado às 3 da manhã ao Twitter, Paulo. Não, Não tenho não nem a tenho fazer esse hábito. Twitter. Mas podia ter as notificações Do do Musk. Musk ativas para me acordarem no meu sono Mas, profundo. mas por ele estar às 3 da manhã acordado e a fazer este tipo de coisas, se calhar é que ele está onde está e nós, pronto, estamos aqui a fazer podcasts a falar sobre ele. Mas Um dia há de ser diferente. um dia, exatamente. Mas diz a Tesla que não vai converter as bitcoins, portanto, só se pode pagar em bitcoins. Eles não aceitam qualquer outro tipo de criptomoeda, terá que ser bitcoins, ou seja, não aceitam Ethereum ou outro tipo qualquer, Sim, sim. terá que ser apenas Bitcoin. E eles não anunciam também que não vão converter essas bitcoins em moeda, eu não resisto a fazer aqui uma brincadeira, em moeda fiat. Exatamente.
Claro que não, não é? Entre um Tesla e um Fiat ficariam a perder, acho eu. Ou por outra, não, para trocar isto por miúdos e para traduzir, não vão converter essas bitcoins em dólares, vão deixar estar nos seus cofres em Bitcoin, até porque Elon Musk também aqui há umas semanas anunciou um grande investimento em Bitcoins. O site da Tesla anuncia que para já só está disponível nos Estados Unidos esta forma de pagamento em Bitcoins. Após concluir a encomenda no site da Tesla, que eu também acho bastante piada nós adicionarmos ao carrinho um carro, e depois, se quisermos pagar por Bitcoin, se escolhermos esse método de pagamento, temos apenas 30 minutos para o fazer. Isto deve-se ao quê? Deve-se à volatilidade e à flutuação da Bitcoin, que flutua imenso poderá flutuar imenso nesses 30 minutos. Ou seja, a Tesla dedica 30 minutos de slots para cada processo de compra, porque daí a 30 minutos o valor da Bitcoin já poderá ser muito diferente e o valor do carro em relação à Bitcoin já poderá ser muito diferente. Tocaste num ponto que é muito curioso, não é? Temos o carro que nós estamos a configurar, se o valor for convertido para moeda normal, para moeda fiduciária normal, ser quando começamos e quando estamos a concluir ele poder ser já bastante diferente, isto devido à instabilidade que estas criptomoedas ainda podem ter. Por outro lado, há que gabar começar finalmente, embora ainda estejamos a falar de negócios, enfim, ainda não podemos basicamente ir à mercearia e pagar com bitcoins. Até porque há grandes entraves, há artigos e opiniões que têm sido manifestadas relativamente a isso. Uma delas é a própria instabilidade da moeda. Mas tiramos aqui, eu pelo menos tiro aqui o chapéu ao Sr. Musk, porque é um passo na credibilização e provavelmente na estabilização da moeda, porque a moeda quer-se para servir as transações, exatamente, não para a especulação desenfreada que tem sido alvo. Há muita gente a ganhar dinheiro, há muita gente a perder dinheiro, com certeza. Sim. Mas o propósito não seria efetivamente esse. Sim. Não é? O propósito será tornar a Bitcoin uma referência, que já o é no âmbito das criptomoedas, mas torná-la uma referência futura de transações económicas. Sim, e não só o valor que ela tem nos mercados, também começa a ganhar um valor dentro de nós em que realmente serve de moeda de troca, né, por algo. E isto reflete-se também em outras empresas que já começaram também a aceitar a Bitcoin, como a Mastercard, que eu acho que é também uma grande iniciativa da Mastercard, começar a aceitar Bitcoin, visto que é visto como uma instituição financeira de referência também e poderá também ajudar aqui a sedimentar o valor da Bitcoin e começar a ser aceite mais genericamente pelo mercado e quem sabe então chegarmos um dia à mercearia e podermos pagar com Bitcoin. Sim, falaste na Mastercard e o próprio posicionamento dos bancos tem sido curioso e tem sido assinalado por muita gente, que no início era um bocadinho velhos do Restelo. Bastante. E eu aqui me retrato, porque há bocadinho a falar dos NFTs, fui de facto esse velho do Restelo, muito embora eu não tenha a responsabilidade que têm os presidentes dos maiores bancos mundiais, naturalmente. E agora já aceitam a Bitcoin como algo inevitável e, portanto, não podem perder o barco. Exatamente. Simplesmente. Até porque muita gente considera a Bitcoin um pouco um ataque
não é um ataque, mas é uma forma diferente de fugir da regulação bancária que existe no mundo, não é? E de tudo o que vem daí adjacente. E então a Bitcoin muitas vezes é criticada e elogiada também pela regulação que terá ou que não terá, por ser mais segura do que qualquer outra instituição bancária, desde que não se perca a password da Da sua wallet, exatamente, da a sua carteira. carteira. Senão acabou. Esse dinheiro nem fica para ti, nem fica para ninguém. Fica perdido para sempre. Uh, pois, claro, era giro. Primeiro, era giro, falaste em numa. Nós gostamos de curiosidade, era giro tentar perceber qual o valor que já estará perdido, Bastante. irremediavelmente perdido, em termos de criptomoedas. Bastante, Era giro. principalmente daquelas pessoas que logo no início, até por, lá está, os geeks logo no início, uma montanha de gente que comprou bitcoins só porque sim e porque era uma coisa diferente e arriscaram em comprar alguma coisa. Não me recordo de ver alguém a dizer que tinha comprado um montante grande, mas montantes pequenos que na altura eram pequenos, hoje eram milhões. E então, pela valorização que a Bitcoin teve, obviamente. Mas hoje, muito dessas carteiras perderam, foi perdida as suas passwords e então muito desse dinheiro está perdido para sempre. Sim, é verdade. Estás a falar, e para fecharmos este tema, porque já alongámos um bocadinho, O Elon mas a Musk título de arrasta-nos sempre. arrasta-nos. Já estamos agora já estamos a falar menos dele. Vamos ver se para o próximo episódio conseguimos evitar. Vamos ver. Tudo depende dele, na Evitar. verdade. Tudo depende dele, na verdade, tudo depende dele. Mas só a título de curiosidade e para saber a dimensão que isto já teve, porque a dimensão que tem hoje é fácil observá-la, não é? Fácil, acompanhamos a volatilidade do Bitcoin, acompanhamos, como estamos a acompanhar, o facto de mais empresas estarem a aderir aos pagamentos e transações nesta criptomoeda. Mas eu vi há uns tempos, vi na internet e até estive a comentar com outro amigo um dia destes, penso que foi um torneio de um jogo online, não sei se era o Call of Duty, onde havia o primeiro prémio, o segundo prémio, não sei se eram monetários ou se eram equipamentos, não sei muito bem precisar, mas penso que era o oitavo prémio, portanto não era o primeiro, o segundo, o terceiro, era o oitavo prémio, que eram 25 bitcoins. 25 bitcoins é... 25, quem estivesse, ou presumindo que de facto alguém teve na altura o azar de ficar em oitavo lugar, se este tivesse guardado, hoje tinha mais de $1 milhão Que chatice. O oitavo lugar, que chatice. Portanto, isto na altura tinha uma expressão e hoje em dia tem outra expressão totalmente diferente. A regulação, tínhamos aqui pano para mangas para se falar da regulação, porque é um desafio importantíssimo, que não vai ser para nós, certamente, mas os bancos federais e centrais vão ter que tratar disso. Exatamente. Irremediavelmente. Muito bem, Paulo. Deixo-te o palco então para passarmos ao último tema. Sim, porque eu queria fazer a ligação e falar um bocadinho sobre água. Eu trago aqui uma notícia do Observador, que é criada pela Lusa, pela agência Lusa, que diz o seguinte: o Ministro do Ambiente defende aumento do preço da água para mostrar que é escassa. Ou seja, segundo o Ministro do Ambiente, é preciso dar um sinal forte aos utilizadores. Por falar em sinal, peço desculpa. Um sinal aos utilizadores de água, de forma a que esta não seja desperdiçada. Qual é a tua relação com a água? Gosto, principalmente se tiver sabor.
Mas, à parte disso, tomo banho o dia sim, dia não. Mas tento ser comedido, sim, mas eu confesso que dentro do meu comedido acho que não, poderia ser mais. Poderia e deveria, certamente. Principalmente dado que todos os anúncios que ouvimos ultimamente um, sobre o aquecimento global e sobre o ambiente, acho que eu próprio tenho que fazer aqui uma reflexão e tentar reavaliar o meu consumo de água. Eu acho que, obviamente, que a primeira reação, e eu acho que esta é que ela é endémica, a primeira reação a uma notícia destas é ainda mais, a água já é tão cara. Sim, Acho que a primeira, foi a também, minha primeira reação. eu aqui me confesso, é esta, já é um bem caro. A questão é um bocadinho quase mais filosófica, nós estamos aqui para discutir filosofia, Exatamente. mas passa um bocadinho por aí. Será que o preço reflete de facto o valor que a água tem? E Para que o pode ministro ter das Finanças, não, deveria ser mais cara até. Das Finanças, não, perdão, do de- ambiente. do ambiente. E o valor, não, o valor que ela poderá ter a vir no futuro, ou seja, eh, a água é um bem que nós consideramos, é um dado adquirido pela felicidade do território onde vivemos, um bem essencial que é dado como adquirido, ponto Sim, final. Mas isto não é garantia, não é? Este dado sim. não é garantia para o futuro. E, portanto, obviamente que o sinal que ele quer dar é que, eh, estando a água mais cara, enfim, tudo que nós, todo o peso que nós pusermos na carteira do consumidor é um sinal para a poupança. Certo, eu quando li esta notícia, e agora vou correr todos os riscos de dizer uma grande asneira, mas aquilo que me veio à cabeça também é, nós sabemos de países que transformaram a água salgada em água potável, não é? Nomeadamente o Dubai, em que até deu a volta à sua economia. E o país cresceu também à volta depois de fazerem isso. Portanto, quando o Ministro do Ambiente diz isto, para além de eu pensar aquilo que tu também pensaste, que já é tão caro, e depois falar da escassez do recurso, que diz que é efetivamente limitado, automaticamente eu pensei nessa tecnologia. Claro, e aqui admito que se calhar estou a dizer uma grande asneira porque essa tecnologia não se pode usar, se calhar, não sei, não se pode usar da forma como eu penso que se calhar se pode e que eu depreendo que se usou nesses países. Esta semana o Ministro do Ambiente, penso que no Algarve, eu não quero incorrer em erro, era a sul do Tejo, claramente, deu conta de uma estação de tratamento de água salgada de grande importância que vai ser, penso que vai ser instalada. Portanto, isso tem a ver, obviamente, tem a ver com a relação custo-benefício que há, não é? Claro, Num país, também estive falaste no Dubai, na Arábia Saudita, estive ao lado de uma, obviamente que ali não há alternativa, portanto, ou se faz esse investimento, por muito dispendioso que ele seja, ou então não há alternativa. Eh, certo, mas o sinal que nós temos que olhar é que a água as nascentes cada vez são mais incertas, os débitos têm tendência a decrescer e, portanto, aquele bem que é finito, cada vez existe em menor abundância, além das tecnologias que nós possamos implementar para tratamento de água salgada, eu acho que é bom termos este respeito pela água, não só claramente. pelo prisma ambiental, mas também pelo prisma económico. Porque, repara, há aqui há aqui uma questão de- até da semana. O seguinte,
um pequeno problema de conexão, mas vamos tentar apanhar o fio à meada. Estava-te a dizer que eu queria fazer esta ligação à dica da semana, porque estes hábitos que têm que ser criados, se eles não forem de facto, não fizerem parte da rotina, depois não vão produzir efeito. Imagina o que é, tu tens um certo hábito, por exemplo, de tomar banho e deixas a água a correr durante 5 minutos até entrar no duche, porque sim, porque sempre fizeste assim, não é? Uhum. Se nunca tiveres a consciência de mudar este hábito, porque ele nunca te pesou na carteira, e é aí que eu ia chegar, ele nunca vai ser mudado. Mas estás a dizer até a água aquecer? Estou a falar num hábito, vou falar na água, até a água aquecer, claro que vou falar, claro que Tu estás-me vou falar nisso. tu estás-me a sugerir para eu entrar no banho com a água fria? Não sei se sou capaz. Não, vou-te sugerir uma outra coisa. Ok. Vou-te sugerir uma outra coisa. Mas imagina que podias ter, imagina que estava instituído na tua vivência esse hábito, não Uhum. é? Tu ligas o Chuveiro? duche e até gostas de ter a casa de banho já com aquele nevoeiro, Ok. que estás a desfazer a barba, ou estás a fazer outra coisa, ou estás a Uhum. preparar a música para cantares no duche, outra coisa qualquer, ok? Ou este podcast para ouvir, por exemplo? Exatamente. E, portanto, isso podia estar instituído e sempre fizeste assim e has de continuar a fazer assim. Porquê? Porque isso nunca teve um flexo na tua conta, Uhum. ok? E quando passar a ter um reflexo, vai ser muito difícil tu abandonares esse hábito. Certo. Porque ele já existe, ok? É como Certo. é quase, mal comparada, mas é quase como um tique. Um tique que nós Uhum. temos de coçar o olho ou o que quer que seja. Uhum. E, portanto, é bom que, porque o ministro ao dizer isto, isto pode não ser para avançar drasticamente já, mas vai ser certamente uma tendência. Uhum. Não tenhamos a menor dúvida. Os desafios climáticos, a água, claramente vai ser o petróleo deste século. Claramente. Muito bem. Não tenho a mínima dúvida. E então? E portanto, importante, a Exatamente. dica a dica e a comparação, só para se ter uma ideia do que é que, do que é que pode representar a água na nossa vida, mesmo em termos económicos. Eu não sei se tu consomes água engarrafada ou se tens o hábito de beber Hum, água da torneira, água tive, canalizada. tive durante muito tempo, até mudar para esta última casa, Hum, onde consumo da torneira, porque realmente a água é potável e sai em bom estado para consumo. sim, isso ok, tem muito a ver também com as infraestruturas Exatamente. de cada casa. Mas eu fiz aqui umas contas muito, muito rápidas, que são o seguinte: imagina que numa casa, se consomem por semana 4 garrafões de água. Sim, Parece-me um número mais ou menos, bah, pelo menos bom para balizarmos aqui a questão. sim. 4 garrafões de água no sítio onde nós fazemos as nossas compras são a 63 euros, a 63 cêntimos, perdão, por garrafão dá 2,52 € por semana, Uhum. ok? Se multiplicarmos por 52 semanas, estamos a falar de 131 euros De e água. 4 cêntimos só de água engarrafada, ok? Uhum. A primeira dica é mesmo esta, é tentar, se possível, fazer a mudança para a água canalizada. Para se ter uma ideia, e nós podemos utilizar sempre aquele chavão. É uma coisa um bocadinho até nortenha, eu diria. 131 euros ou 130 euros para arredondar é dinheiro. Uhum. Uns podem dizer que sim, outros podem dizer que não. Eu não quero, nem quero entrar por aí. Só quero dizer o seguinte, e fazendo a ligação ao episódio também, penso que ao primeiro, onde trouxemos aqui uma listagem muito interessante das taxas de depósitos a prazo. Sim, Lembras-te? Foste sim, tu que sim. a trouxeste, até que Sim, a sim. introduziste. Que, como sabemos, são, enfim, neste momento são o que são, face às taxas de juros que existem. O meu desafio é, sem fazer as contas, imaginas qual o montante que tu terias que ter aplicado durante um ano
com uma taxa que é corrente, uma taxa de 0,1%, para recuperares estes cerca de 130 euros em água engarrafada. Era um montante avultado, mas diz-me. 180 mil euros. Pois. Isto só nos diz uma coisa, que os depósitos não rendem nada. Isso já Certo. sabemos, não é? Que não rendem nada, mas ao mesmo tempo a água que nós consumimos se calhar já é cara e que é um gasto que nós podemos perfeitamente eliminar caso tenhamos essa vontade, e lá está, como tu disseste bem, a infraestrutura das casas assim o permita. Exato. Relativamente ao teu banho, tem um desafio, que é não deixares a água fria a correr diretamente para o ralo, mas aproveitares essa água para um garrafão enquanto a água quente não vem. Olha, pode ser aproveitada para rega, pode ser aproveitada para consumir mais tarde. Enfim. Tens toda a razão, acho que sim. Há aqui o fator do criar o hábito, não é? E também o fator psicológico de estar a recolher a água da banheira ou do duche para utilizá-la noutro sítio qualquer. Sim, depende. Depende da facilidade, lá está. Cada sítio é um sítio, não é? Claro. Mas isto É possível, é tudo possível. Não, é aquele fator do, ok, é um hábito que irá fazer a diferença, não tenho dúvidas nenhumas. Repara uma coisa, eu já na outra casa tinha este hábito e voltei a instituí-lo. Cada vez que há um banho, tem que se abrir a água e enfim, pelas infraestruturas que existem, há muita água fria que sai antes de facto ir a água quente. Uhum. É um garrafão. Pois é. Todos os dias é um garrafão. Pois é. Portanto, dá mais que suficiente para os tais 4 garrafões que falámos há pouco, para nós os termos ali e não termos simplesmente que abrir a torneira, até porque o facto da água repousar permite que algum cloro se evapore e, portanto, que ela fique um bocadinho mais aprazível para ser consumida. E depois ainda sobra água para rega, para quem tiver vaso, ou plantas, ou ervas aromáticas, ou um pequeno quintal, Sem que dúvida. também não vai estar a consumir água, seja de furo, ou seja da rede pública, não vai estar a consumir água para isso. Sem dúvida, são 130 euros à volta de poupança, no que tu disseste, Poupança. não é? Muito bem, são 130 euros que ao final do ano se pode investir, por exemplo, em bitcoins para um dia comprar um Tesla, quem sabe. Quem sabe. Fica a dica, porque muitas vezes nós, pronto, por preguiça, por não sabermos, por desconhecimento, não nos damos ao trabalho de fazer estas contas. Portanto, Paulo, muito obrigado por teres feito essas contas, acho que é uma Eu que informação agradeço. valiosa. Ficamos por aqui esta semana. Uma vez mais, muito obrigado pela tua presença. Para a semana cá estás outra vez, certo? Claro que sim. Muito bem. Então, À hora do costume, sem hora do costume. Exatamente. Ficamos por aqui. Muito obrigado por terem estado connosco. Já sabem, podem nos ouvir no Spotify ou em qualquer outra app de podcast e também no YouTube. Não se esqueçam de clicar no botão de subscrição do canal ou do podcast e nós voltaremos a vocês então todas as semanas para vos trazer mais notícias do Foro Económico. Muito obrigado e até para a semana.